Oi, meu nome é Isabela, sou aluna da UFSCar Sorocaba do curso de Engenharia de Produção e vou apresentar a minha iniciação científica com o nome de A Influência da Organização em Rede do Movimento Empresa Júnior. A organização em rede está relacionada a configurações interorganizacionais com algumas características no relacionamento, cooperação e reciprocidade entre empresas que mantêm a sua independência. As redes podem ser consideradas como uma organização democrática e, ao mesmo tempo, participativa, com relações horizontais, sem hierarquia no poder e não centralidade organizacional, o que abre espaço para ideias inovadoras e diversificadas. Entretanto, um dos maiores desafios desse tipo de relacionamento está na conciliação entre buscar um objetivo em comum, mas ao mesmo tempo manter a sua singularidade de lógicas, conduta e valores. Um grande exemplo de utilização do conceito de redes é o Movimento Empresa Júnior, MEG, que teve início no Brasil na década de 80 e em 2021 conta com mais de 900 empresas juniores, EJ. Sem fins lucrativos, as empresas juniores visam impactar a educação e o mercado com foco principal em consultoria para pequenos empresários. A pesquisa desenvolvida tem como propósito identificar a percepção dos diferentes atores do MEG sobre a atual dinâmica da rede. Tem caráter descritiva, com o objetivo de conhecer e interpretar a realidade, expondo as características de determinada população ou de determinado fenômeno por meio de entrevistas. No total, foram entrevistadas 20 pessoas que passaram pelo MEG no período de 2017 a 2020, ocupando diferentes cargos. Os resultados coletados foram agrupados em 3 temas, de acordo com a semelhança dos assuntos. Dentro do primeiro pilar, cultura. Dentro de uma organização em rede, é muito importante que as empresas mantenham a sua própria identidade, o que acontece no MEG. As empresas possuem nomes próprios, logotipos, hinos, bandeiras e mascotes. Porém, a percepção dos membros é que todas são muito parecidas no modo de pensar, nos objetivos, nas metas, além de possuir os mesmos valores e missões. O segundo pilar de competitividade. Uma rede tem como principal objetivo no relacionamento o alcance da competitividade. No MEG, é notório que a constante realização de benchmarkings acelera a curva de aprendizado, já que é possível aprender com outras empresas. Toda a parte de cooperação faz com que o MEG seja classificado como uma rede horizontal, que a principal característica é manter a independência, mas cooperando em atividades para obter valor superior. Mesmo concorrentes em um nicho podem se tornar parceiros. Ponto de vista também abordado pelos entrevistados, que alegam não enxergar as EJs do mesmo curso como concorrentes, mas sim como uma oportunidade de aprender com as mais experientes e ensinar as mais novas. Isso faz com que o MEG seja classificado como uma rede informal, ou seja, não há contratos que garantem a relação entre as empresas, mas a troca de informações e experiências acontecem de forma espontânea. E no último pilar, dinâmica, nas organizações em rede, a dinâmica deve ser realizada de forma democrática, o que acontece no MEG. Todas as grandes decisões precisam ser aprovadas por um representante de cada EJ. Entrando ainda no mérito das discussões dentro das próprias EJs, os entrevistados citaram que as decisões tomadas no dia a dia não impactam no movimento em si, mas quando envolvem resultados, há grande interferência dos núcleos e federações. Isso acontece pela interdependência das metas. As metas das EJs somadas representam a meta dos núcleos. Uma EJ não conquistar a sua meta representa que o núcleo também não vai conquistar a sua meta, e assim sucessivamente. Por isso, a cobrança por esses resultados acontece de forma muito hierárquica dentro do movimento. Ainda na questão da interdependência das metas, o planejamento estratégico, P, da rede, tem papel fundamental no caminho que as EJs vão percorrer. Portanto, mesmo sendo classificado como uma rede horizontal e informal, o MEG apresenta diversas peculiaridades e deixa muito visível o quanto aproveita de cada uma delas para se tornar cada vez mais forte e competitivo. A interdependência das metas pode ser considerada um grande fator para o aumento dos resultados, já que isso gera uma cobrança muito hierárquica. Mesmo as EJs sendo livres para tomarem as próprias decisões, o PE da rede influencia em todo o andamento do movimento, sendo o grande responsável pelas metas que as empresas terão e moldando os acontecimentos e objetivos ao passar do tempo. Quando pensamos no MEG do futuro, é possível destacar que as instâncias terão um grande desafio pela frente, pois a atual dinâmica que foca na troca de conhecimento agrega muito valor para as EJs menos desenvolvidas, pois as tornam mais competitivas. Porém, quando mais elas se desenvolvem, mais elas se tornam independentes e críticas. É isso. Muito obrigada.